Obrigada, Claudinha. Eu agradeço ao convite. E a gente topa essas loucuras, né? Porque realmente é um espaço de muito laço, afeto e muito abraço apertado, né? É uma honra para mim estar aqui ao lado da Marisa e da Claudinha, né? Quem eu prezo tanto. Claro que essa fala não nasceu de sábado para cá, né? Quando eu recebi o desafio, né, de estar aqui, ela começa já, ela se dá a partir de 2 artigos, ela se dá a partir de uma fala que fizemos semana passada num evento de educação em Tubarão. Sim, nós somos loucos o suficientes para fazer um evento de educação semana passada, né? O mesmo programa envolvido num evento de educação semana passada e o CEDISC essa semana, né? Isso depois, porque era para a gente entrar logo na realidade. Então, essa fala vem daí, desse percurso, essa fala vem de 2 artigos que eu publiquei a respeito, essa fala vem de uma luta que a gente travou ano passado, que eu vou mostrar um pouquinho. E essa fala vem, sim, de 27 anos atrás. Eu acho que ela começou há 27 anos atrás, quando eu entrei na escola pública pela primeira vez, uma escola isolada. Eu era professora de primeira, segunda, terceira e quarta, no mesmo horário, né? Eu era merendeira, porque era só eu mesmo na escola, eu tinha que fazer a sopa, eu tinha que limpar a escola. Eu, inclusive, dava aula nessa escola. E a escola era premiada como a horta do município, a horta padrão do município. Eu tinha que plantar abóboras, sabe? Então, assim, eu acho que em nome disso, né, desses 27 anos em sala de aula e muito do que eu aprendi lá, sabendo o que realmente o professor enfrenta, que eu acho que essa fala se alimenta, né? E aí eu vou dividir a minha fala em dois tipos de resistência. Uma resistência no front, falar de uma resistência no front, e uma resistência teórico-analítica, né? A do front, eu acho que eu vou ficar em pé, como pede a batalha, né? Só para mostrar melhor as fotos, eu vou falar rapidamente do movimento que a gente enfrentou o ano passado em Tubarão, tá? Eu acho que tem que apagar um pouquinho essa luz daqui. Em Tubarão, pelo Facebook, eu fico sabendo no começo do ano que Tubarão estava... já o projeto Escola Sem Partido já tramitava na Câmara de Vereadores. Eu prontamente entrei em contato com a Câmara e pedi uma audiência. Eu nem sabia qual era a palavra, mas eu pedi um canal de conversa. Bom, eles me procuram e aí passam a usar, inclusive, o nosso pedido como uma providência que eles tomariam em torno desse projeto. Claro, nada sozinha, né? Chamamos um grupo de professores, um grupo de alunos. Quem quisesse participar desse grupo que se chamou Coletivo Pró Educação. Na plateia, nós temos vários membros aí do Coletivo Pró Educação. E passamos a nos reunir e enfrentar esse projeto. Pode passar. Fizemos uma página, né, no Facebook. Por favor, curtam, compartilhem, né? Vamos ajudar. Ela continua ativa ainda, pode passar. Começamos a organizar conversas, né, porque a gente tinha que explicar o que era isso, que já estava em trâmite e ninguém sabia de nada. Esse aqui é um cartaz que nós elaboramos, na verdade, o sindicato, né, parceiro nosso. Pode passar. Aqui, aí conseguimos audiência. 3 vezes, 3 ou 4, marcavam e desmarcavam, Vinícius. Umas 4 vezes, né? A gente se planejava e desmarcavam até que se deu a audiência do Escola Sem Partido. Esse é o cartaz que eles fizeram, depois eles tiraram de circulação, né, porque eles colocaram só os convidados deles, e esse é o cartaz que nós fizemos. Colocamos lá, tentamos já no cartaz colocar uma linguagem que se diferenciasse deles, né? Nesse primeiro cartaz, nós jurávamos que esse pessoal não viria para Tubarão, subestimamos, né? Porque, estão em campanha de eleição, o que eles vão fazer em Tubarão? A gente esqueceu que isso é um palanque de campanha, né? E aí
organizamos a audiência, organizamos essa carta aberta que foi muito difícil de ser elaborada. Como derrubar esses argumentos sem que a pessoa não faça ouvido, né, de parede, como disse o professor ontem. Muito difícil, mas pegamos 6 itens e tentamos desconstruir e convidávamos para a audiência. Pode passar? Aqui eu printei a tela das várias cartas que a gente escreveu, sabe? Então, assim, ó, são analistas do discurso, linguistas, tentando dar a volta nisso. Não é fácil, não é fácil. Então, eu fiz questão de printar todas as contribuições que cada um do coletivo, né, dava um pitaco. Aqui, nós, na reunião que antecedia a audiência, a gente se reuniu para um Concentra, né? Então, aqui ao meu lado, Fernando Pena, a gente fez uma vaquinha, trouxe Fernando Pena, que hoje é um nome forte, né, nessa discussão no Brasil. Depois o ex-padre, né, o Maciel, professor nosso, ex-padre, mestre em educação, terminando direito agora, né? Depois o Samuel, que é advogado, doutorando da UFSC. Enfim, a gente foi tentando fazer várias frentes, né, para a discussão. Vinícius também participou da mesa, está aqui, está na plateia, né, que é nosso aluno lá do programa. E o coletivo. Tá? A gente se reuniu para dali e para a audiência. Pode passar? Conseguimos colocar 800 professores dentro dessa arena. O nome é arena mesmo, tá? E aqui nós tínhamos cartazes, bandeira do Brasil, camisetas Mito Júnior, camiseta Ustra, Vive, tudo que vocês podem imaginar. Pode passar? E essa foi a mesa, né? Daqui para lá, Ana Carolina Capanholo, Miguel Najib, que é o autor do projeto, a Marisa Lobo, a terceira, é a psicóloga ficou conhecida como a psicóloga da cura gay. Eduardo Bolsonaro chega um pouquinho depois. Ali no meio, o vereador que propôs, daí daqui para lá, também vereador, o Fernando Pena, né, que fez a abordagem do projeto a partir da luta que está né, enfrentando. Vinícius, que é o nosso aluno do programa, que fez uma abordagem linguística a partir da análise do discurso, claro. O Samuel fez uma abordagem dentro do direito, ele destruiu em 3 teses o projeto, e o Maciel, que fez uma abordagem a partir da questão da religião e da família e tudo mais. Essa foi a mesa que a gente enfrentou em agosto do ano passado. Não foi fácil, foi muito difícil, das 7h30 à meia-noite e meia. Pode passar? Esse aqui é Eduardo Bolsonaro. Ele parecia uma arma ali, né? Uma ali do lado, outra parecia aqui do bolso, né? Eu acho que é uma arma, né? Porque ela vinha até aqui, acho que é uma arma. Se bem que... pode passar. Eu acho, ao final, né? Claro, quem ganhou, né? Não se trata disso, mas ele publica no Twitter, né, que poucas vezes vi tanta falta de educação como da plateia opositora à escola sem partido em Tubarão. Eram piores do que moleques birrentos. Pode passar? Aqui o nosso coletivo continuou, desfile do dia 7 de setembro, porque depois da audiência a gente queria que o projeto fosse logo para votação, e não foi, tá? Até agora não foi, mas pelo menos ficou parado. Claro, agora a gente, né, talvez nem precise ir. Aqui o nosso coletivo no desfile de 7 de setembro, no Grito dos Excluídos, pode passar. A gente foi para a rádio, foi para a televisão, fez tudo, tá? Que era um dos programas de rádio. Pode passar. A gente, toda segunda-feira na Câmara de Vereadores, para fazer pressão lá, tinha um vidro, com cartazes, muitas vezes, colados no vidro. Ok? Isso. E agora eu falo da resistência teórico-analítica, se vocês quiserem... Se puder acender um pouquinho para mim. Enfim... No apagar das luzes de domingo, a gente se depara com um cartaz, né, um post do Facebook, pode passar, né, da deputada em questão, dizendo que no domingo, certamente na segunda a gente ia fazer umas reclamações em sala de aula, então abrir um canal de denúncia, né? E esse cartaz foi muito difícil, porque a gente não acordou com ele na segunda, a gente já dormiu com ele no domingo. Né? E o que faz uma pessoa... Né? Esse projeto está em trâmite ainda.
nas casas legislativas. O que faz uma pessoa se autorizar a se antecipar à lei, né? É porque se considera acima da lei, né? Então, só que de qualquer forma é importante pensar que essa atitude não, de longe, é o primeiro momento disso, né? Eu não vou fazer a cronologia de Escola Sem Partido, mas já há um blog, tá? Acho que 2004, já abrindo canal de denúncia, pode passar? Abrindo canal de denúncia, tá? Garantindo a privacidade. E é interessante não, né? Pode passar que eu acho que outra é melhor de ler. Que diz o seguinte, né? Que esse canal foi criado para dar visibilidade a problemas gravíssimos que atingem a imensa maioria das escolas e universidades. A instrumentalização do ensino para fins políticos. Tá? Assim, preservando, por razões evidentes, o anonimato desses alunos, a Escola Sem Partido.org dará conhecimento das mensagens enviadas aos professores de instituições de ensino, facultando aos primeiros exercícios de direito de resposta. As páginas do Escola estão abertas a todos que tenham algo a dizer, qualquer coisa, sobre o tema de que nos ocupamos, não importando a faixa do espectro político ideológico em que se situem. Então, isso já antecipava, né, esse canal de denúncia que foi criado. E essa página é muito difícil de ler. Ali você tem vários itens, né? O que significa a doutrina da doutrinação? É assim que eles chamam, doutrina da doutrinação. Quais são os livros que devem ser lidos? Quais são os livros que devem ser proibidos e tudo mais? Pode passar. Essas são as 4 questões que resumem, nesse primeiro momento, então, o que é o projeto sem partido, o projeto Escola Sem Partido. Que é, né, os 4 primeiros elementos que nós podemos tirar dele. O sentido não é ideológico, né? Tudo o que se identifica a um olhar mais progressista é doutrinação. A ideia de eliminação das diferenças, né? E a descontextualização dos casos sobre os quais somos incriminados. Então, quando no Escola Sem Partido, que nós vivenciamos lá em Tubarão, eles mostraram exemplos de como somos doutrinadores, recortes, né, sem referência nenhuma, tá, sem referência à fonte e descontextualizados. Um exemplo, pode passar? Depois dá para voltar? Então, pode passar mais um, pode passar. Mais. O exemplo, mais. Lá, isso, essa cartilha, né? Eles trazem essa cartilha como a cartilha do PT, que é uma cartilha, olha só, que está ensinando para a criança palavras como cocaína, maconha, pedra, né? Loló, bebida, né? Pode passar? Aí as figurinhas, né? Maconha, tudo ali. E simplesmente descontextualizam. É um projeto do GEMPA, né, de Porto Alegre. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse projeto lindíssimo, que já tem quase 50 anos, né, e da Esther Gross. E esse projeto é colocado assim, 2 páginas, dizendo que era a cartilha do PT. E é um projeto de alfabetização, né, de uma comunidade bastante carente, em que as crianças com 13 anos não se alfabetizavam, e com esse projeto, em 3 meses, eles conseguiram alfabetizar os meninos de 11 anos. O Dinomir é um dos meninos, né? E esse é o livro maravilhoso, tá? Que letra é essa? Do gozo da ignorância ao prazer da aprendizagem. Então, eles fazem isso, descontextualizam, né, esses materiais para provar que nós somos doutrinadores. Pode voltar para mim, Igor? Aqui nesse espaço também, Escola Sem Partido.org, você tem uma seção só sobre livro didático. E por que os livros são subversivos? Pode buscar, pode ir lá. Aqui vocês têm um livro de geografia, né, que vai ser subversivo porque você encontra ali flagrantes de doutrinação ideológica, né, e que você roga a máxima atenção ao presente artigo, especialmente por parte dos pais e mães, bem como dos professores sérios e desonestos, que não somos nós. Sérios e... Aí, que loucura é isso, gente, porque... Deixa eu ficar aqui um pouquinho. Pode ficar aí que eu já vou voltar. Mas aqui eles vão dizer o seguinte, os comentários, tá?
Os autores, os comentários do blog, os autores fizeram uso de uma linguagem sutil que não se reporta a defesa direta de partidos e ideologias, mas que prega melifluamente aos alunos, em tenra idade, a solução estatal para os problemas sociais apontados, de forma a parecerem naturais e inquestionáveis, né? Eis que partiram para a franca propaganda da reforma agrária e do MST, conforme veremos no trecho abaixo. A desonestidade intelectual despudorada começa ao afirmarem, na página 65, um flagrante desvirtuamento da palavra expropriação. Aí aqui é o que está no livro. Uma das principais causas da concentração fundiária no Brasil é a expropriação, ou seja, a perda da propriedade rural pelos pequenos agricultores que, endividados, acabam utilizando suas terras como pagamento de dívidas contraídas em bancos. Isso é a subversão no livro de geografia. Igor. O Igor indignado. Outro pedaço, né, do livro. No Brasil, a implantação de uma reforma agrária mais ampla vem sendo adiada há décadas. Ou seja, isso não pode ter num livro de geografia. E aí eles comentam, os autores levantaram a alegada problemática de uma concentração de terras, e da corrente migratória para os centros urbanos, omitindo, né, o notório fato de o Brasil se destacar mundialmente como um dos maiores produtores de alimentos do mundo. A pergunta é, a quem a organização do sistema agropecuário deve servir? A população? Os consumidores? Ou ao assentamento de agricultores despreparados e incompetentes? Então, assim, não dá para investigar muito esse blog, porque é bem difícil, tá? Enfim, aí eu parto, então, para o projeto mesmo, Escola Sem Partido, né, e vou tentar fazer ali um gesto de análise, me debruçando mesmo, né, como analista, e entender o que é essa ideologia de que eles falam. Tá? Apesar de pareceres jurídicos sobre a inviabilidade da proposta de eliminar e suspendendo em alguns municípios e de um forte movimento de resistência, o Escola Sem Partido não deixou de ganhar adeptos e defensores. A começar pelo engodo que promove no próprio título, Escola Sem Partido, automaticamente ao contrário de escola com partido. Uma tensão que começa produzindo dois efeitos, escola sem partido político e ou escola sem que se tome partido. Gramaticalmente falando, sem e com estão em relação de antonímia, sem dúvida, mas os sentidos, sabemos, não estão colados à língua, dependem das determinações em que se dão. Analisando o PL, vimos que o sem partido não quer dizer unicamente sem partido político, muito menos todos os partidos políticos. Os sentidos migram para outras direções e denunciam que não se trata exatamente de evitar qualquer propaganda política em sala de aula. O problema é que se trata de um projeto que pretende negar o debate, a diferença, a tolerância, o respeito. Se eles veem isso relacionado a um só partido de esquerda, como dizem seus defensores, estão enganados, porque isso deveria ser uma preocupação de todo partido. Por isso, compreendemos que Escola Sem Partido não é o contrário de com partido, né? É algo que está no lugar de outra coisa, que não pode ser dita, pelo menos literalmente. Isso reforça como a língua é imprescindível para pensar os sentidos, ao mesmo tempo que sua estrutura não encerra seus efeitos. E aí eu fui para o projeto, pode passar, e vou procurar todos os lugares em que aparece a palavra ideologia. Tá? Como podemos observar aqui, que eu destaquei, a ideologia vai aparecer predominantemente na função adjetiva. Neutralidade ideológica, né? Preferência ideológica. Temos como uma qualificação da atitude de doutrinar, mas o substantivo ideologia em si não é explicitado. O único momento que ele aparece é quando se refere à ideologia de gênero. Então, que são as duas preocupações do projeto, doutrinação ideológica e a questão da ideologia de gênero. Que quem compra o pacote Escola Sem Partido não imagina que dentro vem de brinde ideologia de gênero, né? Em Tubarão até nem entendi, porque Tubarão já votou um projeto que proíbe a discussão de ideologia de gênero no município. Vocês viram que
Está valendo ainda, embora a Procuradoria-Geral da União já esteja com processo contra 7 municípios do Brasil, se eu não me engano, e um deles é Tubarão. Vocês viram que Tubarão é para os fortes. Né? Então, fazendo a mesma busca daí nas justificativas, porque o projeto tem 2 laudas. E na justificativa, como é que aparece ideologia? Aí vocês têm todos esses aí, novamente, né? Corrente ideológica, doutrinação ideológica, fim ideológico, cooptação ideológica, e lá vai. Bullying ideológico. Novamente, nós vamos perceber apenas o adjetivo, né? Que nos leva a uma primeira questão. O que se pode entender de um adjetivo derivado de um substantivo que não é definido textualmente? Para nós, a imprecisão não é um acaso, tampouco deixa de produzir sentidos, que, como vimos nessas paráfrases, tem a ver com a imputação do crime ao trabalho do professor. Exatamente, esse professor não sabe o que esse projeto, né, até onde ele pode ou não pode em sala de aula. A única coisa que ele sabe é o seguinte, né, que ele não pode ultrapassar os limites éticos e jurídicos da atividade docente. Só que aí vem outras perguntas. Quais são esses limites, né? Como delimitá-los? É ético não tratar das diferenças em sala de aula ou problematizar os saberes constituídos? Nós agora vamos ensinar os conteúdos e não relacionar a vida prática do aluno, como sempre aprendemos, e como sabemos que torna muito mais interessante a sala de aula? E até onde podem ir esses limites jurídicos, né? As respostas não são dadas novamente na superfície textual. Sabemos que a língua em sua estrutura não esgota o sentido, portanto, seus efeitos vão se abrigar em outros lugares. Não se trata de resolver o impreciso da lei nessa discussão que nós estamos fazendo, porque o que se quer não tem muito a ver exatamente com aquilo que se pode dizer num projeto dessa natureza. O fato é que, seja lá como está escrito, ele já espalhou o medo e a censura, porque, afinal, uma coisa está bem clara. Pode passar, o Ministério e as Secretarias de Educação terão um canal de comunicação de denúncia, né? Como isso vai funcionar, deixa para depois, né? Porque a gente não faz ideia, tá? Encaminhadas ao Ministério Público, incumbidas da defesa dos interesses da criança e do adolescente sob pena de responsabilidade. Nesse jogo que a língua engendra entre um dito e um não dito, podemos, por ora, compreender ideologia como sinônimo de doutrinação ideológica e como antônimo de pluralismo de ideias. O que aponta para uma contradição, porque como pensar pluralismo de ideias, né, uma liberdade, dentro de um projeto que busca justamente impedir tais preceitos constitucionais, né? Mas, de novo, gente, toda essa contradição que a gente levanta, e essas perguntas, inclusive irônicas, não se trata de dizer que o projeto, se fosse melhor elaborado, teria resolvido isso, né? Vocês sabem bem que não, estão avisados que não, né? A gente sabe que essa contradição precisa ser compreendida pelos sentidos que esse projeto coloca em jogo. Tá? E aí, num dos artigos, eu vou fazer uma investida sobre ideologia desde Destutt de Tracy, passo por Napoleão, mas essa parte eu vou passar um pouquinho para a gente chegar logo na análise que eu faço a partir de Althusser. Tá? Só recuperando aí que eu vou nesses 2 autores, Destutt de Tracy e em Napoleão, para pensar a herança da ideologia a partir de uma ideia de neutralidade da ciência, né? Chegando no Escola Sem Partido, em que eles vão dizer que existe a neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, e, ao tratar de questões políticas, socioculturais, econômicas, o professor precisa tratá-las de forma justa. O que eles entendem por forma justa? Isso a partir de tudo que eu já vi, ouvi e a gente presenciou na audiência. Porque aqui não diz, tá? O que é forma justa? Forma justa para eles é, diante de determinados conteúdos, como esses aqui, que envolvem essas questões, você sempre apresentar os 2 lados. Tá? Então, os 2 lados do Holocausto, os 2 lados da ditadura e tudo mais que possam ter só 2 lados. Como se fosse, né, sempre dual. Tá? Não, se tiver 3, aí não dá. Em defesa de neutralidade, a sala de aula seria um espaço de transmissão de conhecimento.
O Najib chama o professor é um burocrata, são palavras dele. O professor tem que ser um burocrata, ele não está ali para dar opinião de nada, ele tem que ser um burocrata. É como ele entende dizer que o professor, fazendo isso, tratando de forma justa os conteúdos, ele consegue fazer aquilo para o qual ele foi pago. O Escola Sem Partido trabalha a separação estéril entre ciência e ideologia e se fundamenta aí para poder sustentar a defesa da escola. Mas não vemos aí a sobreposição de concepções lá da ideologia nem de Tracy nem de Napoleão, tá? Mas temos aí algumas filiações e sentidos, sim. Agora, o Escola Sem Partido vai ao encontro de dois aspectos dessa retrospectiva que eu fiz histórica. Primeiro, neutralidade da ideologia e uso político disso. Né? Ele vai ao encontro, então, do primeiro aspecto, ao entender conhecimento como neutro, e ao encontro do segundo, quando a Escola Sem Partido condena os professores que estariam em sala de aula fazendo uso político de uma doutrinação, quando o próprio projeto quer isso que condena. Né? Isso não vai ser explicado de novo na literalidade do texto, então aparece até como uma garantia de defesa da Constituição. Eles vão trazer ali... Não, acho que esse aí não. É onde fala o artigo... A liberdade de consciência está aí? Não. Liberdade de contar. Vou falar aqui. Achou? A liberdade de consciência assegurada pela Constituição. Tanto é que é um argumento muito comum deles, é dizer assim, nós não queremos nada, a gente só quer um cartaz que diga o que a Constituição já diz, que são os direitos do aluno. Né? A gente sabe que não é só um cartaz. É importante lembrar, porém, que novamente não lemos aqui a contradição, né, entre a Constituição e o próprio projeto, porque a Constituição nega isso, LDB e tudo mais. Não é um erro, né, mas é algo a ser significado a partir da prática política deles. Não se trata ainda de pensar alguma intenção premeditada, um grande plano de nação estrategicamente traçado. Muito menos o desconhecimento do que se quer com esse projeto, mas considerar que ele é parte do que temos acompanhado no mundo todo. O uso de pautas morais, né, para fins políticos e econômicos. Como disse a Marisa, o Escola Sem Partido é né, dentre vários desmontes que nós estamos vendo, mas que ele tem um poder aglutinador incrível, ele tem. Os defensores do Escola Sem Partido colocam-se em defesa da escola, fazendo achar que isso é o cerne, que a doutrinação é o cerne do problema da educação hoje. Tudo faz crer que há um segmento da classe política preocupado demasiadamente com a escola e que a crise está justamente naquilo que o Escola Sem Partido vem solucionar. Isso não é novo, né? Os postulados do marxismo vão nos mostrar que as crises sobre as quais recai a atenção dos problemas sociais oculta algo que é de fundo, perturbando a visão do todo. Com isso, daí eu volto um pouco a Marx e Engels. É interessante eu fazer uma fala aqui, parênteses. Semana passada, quando eu falava aos professores em Tubarão, eu tirei tudo que era Marx e Engels, revolução. Não porque eles não tenham condições de entender, mas é que eu sabia que na plateia havia muitos defensores, muitos ou alguns defensores do Escola Sem Partido, e eu não queria que isso já bloqueasse de vez a... Né? Olha os artifícios que nós estamos usando para poder se fazer entender. Né? E aí, já estamos afetados totalmente, né? Mas nesse artigo eu vou um pouco a Marx e Engels, né? Vou mostrar ali o sentido de ideologia, né? Embora eles também vão pensar a ideologia como sentido de ilusão, fantasia, mas aí eu chego em Althusser e vou fazer uma relação de Althusser e Péchet, né? A partir dessa questão da ideologia. Althusser, a gente já conhece, né, a influência dele no pensamento de Péchet e das críticas também que o Péchet vai fazer a Althusser. Mas aí vamos passar para Althusser para dizer que a ideologia, né, que ele vai pensar que a ideologia recruta a todos por meio daquilo que ele chama de interpelação. Logo, ninguém está fora da jogada, né, a não ser os da Escola Sem Partido. E pensando no aparelho ideológico escolar, para Althusser a escola vai exercer o papel, né, do que era do aparelho religioso antes da Revolução Francesa e vai assumir o estabelecimento da hegemonia burguesa. Um trabalho ao modo do que o autor chama metaforicamente como uma partitura silenciosa, que nos leva a preencher cada um papel, né, dentro de uma sociedade capitalista, exploradores e explorados.
E a escola daí precisa ser neutra, desprovida de ideologia, para não deixar ver isso. A neutralidade, então, aparece lá em Althusser como um acobertamento da ideologia burguesa dominante. A escola como neutra, para que a gente não perceba aí a reprodução das relações de produção. Embora a escola sem partido compreenda a escola também como neutra e a denuncie como doutrinadora, não estamos falando, claro, da mesma concepção. Althusser faz uma crítica à escola para fazer trabalhar a ideologia da classe dominante, domesticando os corpos, e ele está falando também da ideia de uma revolução do proletariado. Guardadas as diferenças, o Escola Sem Partido se coloca como combatente à doutrinação, mas justamente porque acredita manter a escola presa a esses ideais conservadores. Então, a Escola Sem Partido, assim como a Althusser, critica a escola, talvez por conta da mesma coisa, a gente sabe que não é, estou exagerando aqui, mas a doutrinação vai chamar a Escola Sem Partido de doutrinação ideológica e o Althusser chama de inculcação, termo que até o Péchet também depois vai buscar. E aí, agora, nesse próximo momento, eu fui pensar o aluno e o professor desse projeto. Pode passar, Igor? Como é que eles falam do aluno e do professor nesse projeto? O professor de Althusser é aquele ao qual os pais entregam a confiança dos filhos. Ele servirá ao recrutamento do aparelho escolar sem ter a maioria, diz o autor, suspeita do trabalho. Isso a gente vai questionar em Althusser, mas eu não vou entrar aqui. Ele vai dizer que a maioria, então, nem suspeita como servem a esse processo. E como é que é o professor do Escola Sem Partido? Ele é um professor que tem total autonomia e é criminoso de saída. E aí eu tive o trabalho de buscar todos os adjetivos que se referem a nós, a partir não exatamente do adjetivo, ele não aparece como adjetivo, mas às vezes em ação. Praticante de bullying, aliás, explora a inocência das crianças, aí eu botei explorador. Então, eu troquei, mas são todos adjetivos advindos da forma como nós somos incriminados nesse projeto. Eu vou ter que ler. Somos, então, doutrinador, agressor, hostilizador, estigmatizador, aproveitador, manipulador, desrespeitador, constrangedor, explorador, sectarista, abusador, ameaçador, cooptador, perseguidor. Então, se em Althusser o professor não sabe muito bem sobre os mecanismos que alienam, o sujeito do PL é um sujeito responsável pelas ações criminosas que vem cometendo. Essa questão aqui é muito forte porque existe, inclusive, eles nessa página do partido Escola Sem Partido, .org, existe uma parte que é Síndrome de Estocolmo, que acho que está aí, que é para aquele aluno que ainda defender a gente, para se saber que eles estão afetados por essa síndrome de Estocolmo, eles têm um carinho muito grande pelo professor, então pode ser que eles não ajudem a denunciar esse professor. E ainda falando do abusador, o Miguel Najib, numa audiência na Câmara de Vereadores, ele diz que nos parecemos como estupradores. No argumento que a gente dá, porque há um argumento muito forte da nossa parte de dizer que, então, a criança é uma tábula rasa, Eles dizem, aí ele compara, ele é assim, e uma criança de 12 anos que é estuprada? Ela também é uma tábula rasa daí? Eles fazem uma relação forçada entre coisas horríveis. E a gente já sabe que com sexo eles têm um problema muito grande. Tem algo muito doentio aí com a relação sexo, mamadeira, o kit gay e a Escola Sem Partido. E aí eu fui ver qual é a criança de um e de outro. A criança do Althusser é uma criança vulnerável, já que a escola ela é o único aparelho ideológico que vai dispor, durante anos, da audiência obrigatória. Notem que a Escola Sem Partido fala audiência cativa. Althusser fala audiência obrigatória. Que significa, para o Althusser, são 5 a 6 dias, num total de 7, numa média de 8 horas por dia, da totalidade das crianças em formação, dentro de uma formação social capitalista. É muito tempo da criança na escola. O Escola Sem Partido também traz a vulnerabilidade do educando como parte mais fraca na relação de aprendizado. Assim como o artigo 5º vai dizer que no exercício de suas funções o professor não se aproveitará da audiência cativa. Ou seja, ambos falam da vulnerabilidade do aluno e da audiência obrigatória.
né? Da vulnerabilidade do aluno e da audiência, obrigatória para o AutoSer e cativa para o PL. Mas não falam do mesmo jeito, já que o AutoSer está discutindo a necessidade da luta do proletariado, né? E Escola Sem Partido justamente não quer nenhuma forma de pensamento crítico na escola. Vamos observando, Claudinha, você me avisa, né? Vamos observando, então, que não falta nada para o texto do PL. Eu falo PL, gente, desculpa, eu estou analisando o projeto que foi proposto no Senado, o do Magno Malta, tá? Mas, gente, eles são tirados de uma plataforma na internet, é o mesmo projeto no Brasil inteiro, se diferencia em pouquíssima coisa. Então, não falta nada para esse texto, tudo está ali, tanto que mesmo ainda não aprovado, ele já está sendo vivenciado e espalhando medo, né? Os sentidos que ali funcionam dão conta tão bem de uma prática política precisa que é incrível, conter qualquer forma de reflexão crítica em sala de aula. Afinal, o Escola Sem Partido não está isolado da sociedade em que ele encontrou abrigo. Uma sociedade marcada sempre pela luta de classes. Lá em Tubarão, eu não consegui não falar de luta de classes. Eu tive que falar de luta de classes, né? Porque perpassa o projeto. Mas não uma classe em combate com a outra. No Escola Sem Partido, grande parte da população, mesmo professores, defendem o projeto, apontando assim para a importância de Péchet na crítica que ele faz ao AutoSer, o que é o risco de uma interpretação funcionalista do aparelho ideológico de Estado, fazendo pensar que o homem é apenas um suporte, né? O Péchet vai dizer, né, que a luta de classes não se dá de forma simétrica, não é um encontro de dois mundos e quem vencer, né, leva as batatas. Portanto, numa crítica ao AutoSer, entrou Machado. Péchet não é possível, para Péchet não é possível pensar que os aparelhos ideológicos contribuíssem da mesma maneira, né? Como eu falei, a luta não é simétrica. No Escola Sem Partido, a gente vai ver que mesmo aqueles, né, que vão ser afetados pelo Escola Sem Partido, por uma escola que quer a reprodução, a formatação dos corpos, para criar mão de obra barata, e vem ao encontro do ensino médio inovador, mesmo essas pessoas que vão ser afetadas, elas estão defendendo o projeto. E aí, na segunda e última parte dessa minha investida, a gente vai para pensar a prática científica e a prática política em Péchet. E claro que eu olhei agora de uma outra forma e a gente encontra, né, cada vez que vai lá, encontra respostas, né, para os problemas, até para a Escola Sem Partido. A gente encontra resposta incrivelmente. Ao tratar da apropriação subjetiva, e o Péchet vai fazer uma relação da prática científica e a prática política a partir da discussão sobre as modalidades de subjetivação do sujeito. O bom sujeito, o mau sujeito e o último, que é a desidentificação. Tá? E aí ele vai dizer o seguinte: a interpelação do sujeito se desdobra entre o sujeito locutor, o da enunciação, e o sujeito universal, que é o científico. E vai mostrar como aí se articula a prática discursiva e a prática política. Em AutoSer, a ideologia recruta os indivíduos em sujeito. E o Péchet vai se perguntar, mas como que a gente é recrutado e como que a gente topa isso, né? Lembrando que Péchet está tratando também da prática política do proletariado, né? Então, a terceira modalidade, que é a desidentificação, vai ter a ver com a prática política de tipo novo, que seria a revolução. Não entendendo, ele mesmo diz que isso seria o fim das ideologias, é claro. Por meio dessas modalidades, Péchet vai dizer que não se pode opor a produção do conhecimento à prática política, de um lado uma coisa, do outro lado a outra. E aí ele diz assim: não dá para dizer que a produção do conhecimento se dá a partir da primeira modalidade, o bom sujeito, e do outro lado a prática política a partir da segunda modalidade, o mau sujeito. E a terceira, enquanto a forma do desarranjo, rearranjo do complexo das formações ideológicas. Para o autor, só nessa terceira é que haveria condição para a apropriação subjetiva dos conhecimentos, que é a apropriação da política do proletariado, cujo fim seria lutar contra o mito de uma pedagogia pura. Mas ele vai fazer ver a importância de conter a segunda forma de identificação, que é o mau sujeito.
O mito que, para Péchet, o mito da pedagogia pura, tem a ver com todo efeito pedagógico que se apoia sobre o sentido já dito, que seria desconsiderar o sujeito, e para ele é o lugar da política na pedagogia. Para o autor, tanto num caso como no outro, o que se tem é a transmissão de conhecimentos, uma inculcação, termo que também aparece em Althusser. O Escola Sem Partido se aproxima desta pedagogia que pratica pura transmissão e que não vê no sujeito a possibilidade de reconstrução dos saberes. Essa mistificação, segundo Péchet, separa os conhecimentos científicos a partir de uma identificação direitista de um lado e feições esquerdistas de outro, que seria a prática burguesa da política na pedagogia, que permite a demarcação entre uma coisa e outra. Para Péchet, essa relação de desigualdade entre o científico e o que ele traz como ignorância, inculcação, pode tomar diferentes formas dependendo da natureza do aparelho escolar. Mas não se pode nunca apresentar uma coisa independente da outra. Ou seja, no processo pedagógico sempre será necessário restabelecer um sujeito que vai se colocar por identificação ou por contra-identificação, cuja apropriação do conhecimento jamais se daria na forma de uma dedução. Lendo Péchet, podemos pensar que o que deseja a Escola Sem Partido é sintoma da prática política inerente à prática pedagógica que ele mesmo critica. Todavia, sabemos, não há um conhecimento científico que não esteja articulado à prática política. E ele vai dizer que a escola não é o lugar também onde isso se dá, tá? A escola é só um dos lugares da luta de classes que atravessa a apropriação, tá? Em vista dos minutos, eu vou pulando então para o final. E reforçando que poderíamos dizer que a Escola Sem Partido, então, acerta em tentar conter as formas de contra-identificação do sujeito da enunciação com o sujeito universal. Acerta em conter qualquer forma de polemizar o conhecimento de sala de aula, sob pena de conter sempre e eternamente uma tomada de consciência mais radical, a desidentificação. E Péchet já alertava que desde que o socialismo surgiu, essa palavra eu também não usei naquele dia, desde que o socialismo surgiu, um perigo mortal espreita a sociedade capitalista. O surgimento de práticas políticas e ideológicas novas visando simular a ideologia e a política do proletariado para tentar mascarar a existência concreta do socialismo. Guardadas as devidas proporções, o perigo de que trata a Escola Sem Partido tem um pouco disso. Nós somos professores comunistas, etc., etc. E um pouco do mesmo, a existência concreta de quaisquer possibilidades de denúncia ou questionamento a uma formação social excludente. A partir dessas filiações que deslizaram, de muito tempo para cá, levantamos uma questão. Que interesse é esse por parte de políticos, sem nenhum conhecimento do que seja a realidade da escola? Assim como o próprio Miguel Najib, que é um advogado, sem desmerecê-lo, com as questões da escola. Vocês sabem, que ele elabora o projeto porque a filha chegou em casa dizendo que o professor comparou Che Guevara com São Francisco de Assis. A gente sabe, não dá para dizer assim, elaborou por causa disso. Não, já havia um terreno bem fértil para ele elaborar o projeto, mas ele disse que foi por causa disso. Olha só, como é que algum professor compara Che Guevara com São Francisco de Assis. E com isso, a gente vê que a crise da escola tem nome agora. Doutrinação ideológica e ideologia de gênero. E o inimigo é só um, o professor. E vai colocar todo mundo um contra o outro. É um aluno contra o outro porque um quer denunciar e o outro não quer. É um professor contra o outro, de repente. É o aluno contra o professor. É a escola contra o aluno, contra o professor. É a família contra... É uma guerra. E não os desconhecem, só que esse projeto, ele lança uma cortina de fumaça para os verdadeiros problemas da escola. Mas eles não os desconhecem, só que eles acertam o alvo. Se considerarmos conforme Péchet, que é o aparelho escolar que vai simular os conhecimentos científicos sob a forma de evidências ideológicas. E o Péchet vai dizer, quem questiona isso é um mau espírito. Então, nós somos um mau espírito, E Péchet e Guadet vão trazer uma contribuição muito importante lá na crítica que fazem a Chomsky, mas a gente pode usar muito bem aqui, que vão dizer naquele texto Nas Máquinas da Cabeça do Estado, que eles nos dizem que quando achamos que o sentido literal está de um lado e o nonsense
do outro, nós temos aí uma ideologia herdada do iluminismo, acreditando, por fim, a manipulação. Para os autores, a linguagem humana não é um puro órgão mental. Isso só vem para esconder algo subversivo crítico, pois a resistência e, às vezes, a revolta que atravessam as massas, a inteligência e o saber históricos não poderiam se inscrever nos sistemas modulares do órgão mental. Se a linguagem se reduzisse a isso, dizem os autores, ela seria apenas uma peça lógica da máquina do Estado, uma incrustação específica do seu poder, inexoravelmente instada na máquina de nossas cabeças. E aí nós vamos entender também com os autores que esse projeto ele tem muito a ver com a incessante vigilância de tudo que, abrindo aspas, né, você sabe que é deles, a incessante vigilância de tudo que a alteridade ou diferença arrisca questionar a construção artificial de sua unidade e inverter a rede de suas obrigações. O Escola Sem Partido é a invenção, palavras dos autores, de uma gestão estatal da ideologia. E aí, por final, só fechando com Paulo Freire e uma reflexão rápida, parece que Paulo Freire, né, se antecipou aí às questões dizendo: nunca precisou o professor progressista estar tão advertido quanto hoje. Hoje vamos entender hoje mesmo, tá? Um recado do além, de alguém que deve estar se revirando no túmulo, né, vendo o seu nome sendo levado para onde está. Então, nunca precisou um professor estar tão advertido em face da esperteza com que a ideologia dominante insinua a neutralidade da educação. Desse ponto de vista que é reacionário, o espaço pedagógico neutro por excelência é aquele em que se treinam os alunos para práticas apolíticas, como se a maneira humana de estar no mundo fosse ou pudesse ser uma maneira neutra. E aí ele vai dizer, e é mais surpreendente ainda, por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina? A realidade agressiva em que a violência é a constante e a convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a vida? Por que não discutir as implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da cidade? Por que, dirá um educador reacionariamente pragmático, a escola não tem nada a ver com isso, a escola não é partido. Olha só o que Paulo Freire disse. E ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los aos alunos. Aprendidos, estes operam por si mesmos. Simples assim, né? E aí, fechando mesmo, semana passada eu participei de um evento sobre direitos humanos, organizado eram advogados, juízes, promotores, desembargadores, né? E eu fui muito interessada em saber como que eles estavam vendo, e eles também estão angustiados como nós, pelo menos aquele grupo. E lá, um professor, doutor em Direito, ele faz a seguinte pergunta, né? Ele faz a seguinte afirmação: nós estamos perdendo na palavra. Não conseguimos explicar coisas tão simples, tão claras para nós. E ali eu me comuniquei com essa angústia, né? Só que eu pensei, bom, se nós estamos perdendo na palavra, a gente também pode ganhar na palavra? Né? E aí, quando ele diz que nós não conseguimos explicar coisas tão claras, não é assim simples. É que a gente não vai usar as mesmas peças que o inimigo usa. Né? Mas aí nós temos que perguntar como trapacear com as próprias regras do jogo. Né, Kitty? O texto da Kitty traz essa... E usando as palavras do título do CEDISC, continuamos trabalhando em torno da sempre pergunta que nos move. Que resistência podemos nós? Né? E de cara eu já sei que a gente pode muito. Obrigada.